Vamos todos abrir agora a Santa Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler os versículos 1 a 15 desta bela história e nós vamos falar sobre o caminho para a vitória. O texto, 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 15, nos conta algo muito interessante. Ali nós lemos que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne voltará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu então Naamã, mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra que acabamos de fazer. Queridos, a história de Naamã é a história de um homem que tinha um porém.
O versículo 1 começa a descrever Naamã, e parece que só tinha coisas boas na sua vida. Ele era o comandante do exército, ele era grandemente estimado pelo rei, ele era um herói nacional, ele era um homem valente. Mas então o versículo 1 termina com essa frase: porém leproso. E de alguma forma, esse porém apagava tudo de bom que havia sido dito até então. Existe algum porém na sua vida? Algo que rouba a sua paz, drena as suas forças, tolhe a sua alegria. Talvez a sua vida tivesse tudo para ser ótima, porém o seu casamento vai mal. Talvez a sua vida tivesse tudo para ser ótima, porém a parte financeira é uma dificuldade. Talvez a sua vida tivesse tudo para ser ótima, mas há um filho rebelde, uma filha envolvida com drogas, um pai alcoólatra. Talvez a sua vida tivesse tudo para ser ótima, mas a solidão embaça os seus olhos. Como foi que Naamã saiu daquela situação? Como foi que ele encontrou essa estrada, esse caminho que o levou da derrota à vitória? Meus irmãos, vamos acompanhar os passos de Naamã em 2 Reis capítulo 5 e vamos descobrir como ele alcançou aquilo que eu e você podemos alcançar também. A história de Naamã começa a mudar, começa a tomar uma boa direção quando ele ouve falar sobre Deus. E é assim que tudo começa. Tudo de bom começa com Deus. Naamã ouviu falar sobre Deus, porque na casa de Naamã havia uma menina. E essa menina também tinha um porém na vida dela. Era uma menina escrava, tinha sido capturada na guerra, feita prisioneira. Então agora estava longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus pais, longe do seu povo. Ela estava sendo obrigada a fazer os serviços na casa da mulher de Naamã. Porém, aquela menina conhecia Deus, e isso apagava tudo de ruim que podia ter sido dito antes, ao ponto daquela jovenzinha se compadecer do homem que ela via entrar e sair atormentado daquela casa, e de dizer à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E quando Naamã ouviu isso, irmãos, irmãs, sabe o que aconteceu? Acendeu-se uma brasinha de esperança no coração de Naamã. Até então Naamã não tinha esperança. Ele sabia que a lepra era uma doença incurável. Ele sabia que na sociedade daqueles tempos não havia tratamento para aquela enfermidade. Mas quando as palavras a respeito de Deus chegaram aos seus ouvidos, estalou na sua alma uma centelha de esperança. E quando uma esperança brota na nossa alma, queridos, há duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos acolhê-la, soprá-la, alimentá-la, ou nós podemos pisá-la e deixá-la de lado. A esperança para o seu casamento, a esperança para o seu filho, para a sua filha, a esperança para a situação da sua enfermidade. E essa noite, quando Deus coloca diante de você a palavra dele, essa esperança rebrilha, mas você precisa tomar uma decisão, se você vai segurar essa esperança,
ou se você vai descartá-la como algo impossível. Dizem que enquanto há vida, há esperança, mas é o contrário. Enquanto há esperança, há vida. E Naamã ousou acreditar que algo seria possível. Ele acolheu a esperança no seu coração. E então Naamã tomou uma segunda atitude. Ele deu um segundo passo. Tendo ouvido falar sobre Deus, Naamã desejou conhecer aquele Deus e se pôs a caminho. Naamã deu um passo de fé. Porque, meus queridos, fé não é uma coisa que a gente sente. Fé não é uma coisa que a gente pensa. Fé é uma coisa que a gente faz. E Naamã provou que tinha fé quando deixou a sua casa, quando deixou a sua terra, quando reuniu os seus tesouros, quando pediu ao rei uma recomendação, quando foi a Israel e partiu em busca da sua cura. E é uma parte engraçada dessa história, eu não sei se engraçada ou se triste, que quando Naamã chegou em Israel e mostrou a carta, o rei rasgou as suas roupas e disse: eu lá sou Deus para curar um leproso, isso que estão me pedindo é algo impossível. É engraçado que o general da Síria e o rei da Síria tinham mais fé no Deus de Israel do que o rei de Israel. E, meus queridos, às vezes eu penso que Deus encontra mais fé fora da igreja do que dentro da igreja. Que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Aquele homem que era o rei de Israel rasgou as suas vestes, mas não Naamã. Naamã teve fé. E nós precisamos dar um passo de fé se quisermos alcançar a vitória, a realização dos nossos sonhos. Um grande vulto da história da humanidade, Martin Luther King, pastor batista, liderou o movimento em favor dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 50, quando os negros eram oprimidos, não tinham o direito a voto, uma situação extremamente violenta. E algumas pessoas diziam: a pleita de vocês é impossível, o sonho de vocês não vai realizar. E Martin Luther King dizia: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Meus irmãos, minhas irmãs, Naamã deu o primeiro passo. Ele não sabia onde aquilo iria levá-lo. Deus não mostrou a ele todo o mapa do caminho. Ele subiu o primeiro degrau da escada. Ele teve fé. Fé não é algo que você sente. Fé não é algo que você pensa. Fé é algo que você faz. E enquanto você não se levanta, não dá o primeiro passo, não obedece ao Senhor, você pode até dizer que tem fé, mas essa fé não vai produzir na sua vida a mudança que você tanto almeja. Então, acolha a sua brasinha de esperança e dê um passo. Tome uma iniciativa. Comprometa-se com Deus. Agora, talvez, tendo feito isso, você vá se deparar com algumas dificuldades. E é tão interessante a história de Naamã, meus irmãos e minhas irmãs, porque os maiores obstáculos que ele encontrou no caminho estavam não ao seu redor, mas dentro do seu próprio coração. Naamã tinha algumas dificuldades, alguns obstáculos que ele teve que superar. Sabem por quê? Porque Naamã queria ser curado, mas ele queria ser curado do jeito dele. Quando o profeta nem sequer foi recebê-lo na porta,
mandou um menino dar o recado de que ele deveria se banhar 7 vezes nas águas do Jordão, a Bíblia diz que Naamã voltou para casa furioso. Você pode conferir na Bíblia, Naamã disse assim: eu pensei que ele viria me receber, se colocaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e me curaria. Isso está escrito no texto que nós lemos. Você percebe que Naamã já tinha o roteiro completo de como Deus deveria curá-lo? Naamã não apenas esperava que Deus o curasse, mas ele já tinha toda a sequência e todo o planejamento de como essa cura deveria ocorrer. Então você precisa entender que se você vai chegar à vitória, meu irmão, minha irmã, se você vai alcançar a salvação da sua alma, a vida eterna, a paz no seu coração, a harmonia na sua casa, a realização dos seus sonhos, não vai ser do seu jeito, mas do jeito de Deus. Uma vez, um rapaz muito rico e também religioso procurou Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho guardado todos os mandamentos, que me falta ainda? E Jesus disse: se você quer ir para o céu, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e depois venha e me siga. A Bíblia diz que aquele moço foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Ele queria ir para o céu, mas ele queria ir para o céu do jeito dele. E para irmos ao céu, só existe um jeito, o jeito que Deus estabeleceu. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Não é do nosso jeito. Talvez você já tenha tudo planejado na sua cabeça, tudo certo no seu coração. O que você vai fazer com a sua vida, o que você vai fazer com o seu futuro, como você vai resolver o seu problema. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que não é do seu jeito, é do jeito de Deus, e você precisa crer em Deus e obedecer a Deus. Fazer o milagre é a parte dele, confiar e obedecer é a sua parte. Então Naamã agora estava diante de uma encruzilhada, e ele parou a sua carruagem em um ponto da estrada, onde havia uma bifurcação. Naamã estava com as rédeas dos cavalos que puxavam a carruagem nas suas mãos, e ele tinha que fazer uma escolha. Ele poderia tomar uma estrada que o levaria de volta para casa, para a vida que ele conhecia, para a continuação de tudo o que ele havia vivido, ou ele poderia tomar uma outra estrada e ir até o Rio Jordão, fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. E essa noite, Deus colocou cada um de nós diante dessa bifurcação. E diante da palavra do Senhor, você e eu temos que tomar uma decisão, se vamos seguir ao caminho que nos leva a uma vida já conhecida, porém insatisfatória, ou se tomamos o caminho da fé e obedecemos ao Senhor, mesmo que nós não saibamos o que vai acontecer. Não foi fácil para Naamã tomar o caminho que Deus havia apontado para ele. Eu imagino que ele deva ter ficado muito constrangido de mergulhar no Rio Jordão, tirar a sua armadura, tirar as suas roupas. Os seus soldados iriam ver a sua lepra. Às vezes, o grande obstáculo que nos impede de sermos vitoriosos, irmãos e irmãs, é o nosso orgulho. Às vezes, o grande obstáculo que nos impede de alcançar a vitória é a nossa vergonha. Mas seja qual for o obstáculo, precisamos removê-lo e obedecer à voz do Senhor. Naamã estava diante de uma bifurcação, e ele pegou as rédeas do cavalo,
a direção da sua carruagem e seguiu na direção que Deus havia lhe apontado. E o milagre aconteceu. E sabem, Naamã recebeu aquilo que ele precisava, não apenas aquilo que ele queria. Claro, ele queria ser curado, mas ele recebeu mais do que a cura. Porque quando ele saiu das águas do Jordão e viu que a sua pele estava como a de um bebê, sem as marcas da lepra, sem as rugas do tempo, sem as cicatrizes das batalhas, a Bíblia diz que Naamã voltou até a casa do profeta, apresentou-se diante do profeta e disse: agora eu sei que não há Deus senão em Israel. Naamã conhecia os seus deuses, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus. Irmãos, o maravilhoso dessa história é que Naamã achava que ele precisava da cura para a sua doença, mas o que ele precisava era de salvação para a sua alma. Deus sabe o que você precisa e sabe que precisa, mas Deus também sabe o que você precisa e não sabe que precisa. E Deus quer suprir as suas necessidades, tanto aquelas que você conhece, quanto aquelas que talvez você ignore. Quando eu falo isso, eu me lembro do irmão João. O João era um moço que um dia entrou lá na nossa igreja, numa noite de domingo. E ele entrou na nossa igreja, entrou no nosso culto, porque ele estava passando por um momento difícil no seu casamento. Ele e a sua esposa não estavam se entendendo. O divórcio pairava como uma sombra sobre aquele casal. E então o João saiu andando e onde ele encontrou uma porta aberta, ele entrou. Mas naquela noite, ouvindo a pregação da palavra, ele entregou o seu coração a Jesus. E o João voltou para casa, não era mais o mesmo homem. No domingo seguinte, ele retornou à igreja, mas trazendo consigo a sua esposa. E naquela noite, a esposa do João também entregou a vida dela a Jesus. Acontece que o João e a sua esposa tinham um casal de filhos. E aqueles filhos também entregaram a sua vida a Jesus. Você acredita? Em cima da casa do João morava a sogra do João. E ela também foi para a igreja e entregou a vida dela a Jesus. Percebem, irmãos, o João pensava que ele precisava de um socorro para o seu casamento, mas Deus sabia que ele precisava de muito mais. E Deus quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos, queremos, esperamos ou sonhamos, porque Ele é bom. Ele é um Deus generoso, cheio de graça e de verdade. Naamã saiu de casa, achando que iria encontrar a cura para a sua doença. Voltou para casa, tendo encontrado a salvação para a sua alma. E eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que quando Naamã chegou em casa, ele abraçou aquela menina, ele abraçou aquela escrava e disse: agora nós somos irmãos, servimos ao verdadeiro Deus, conhecemos a verdade que cura, liberta, transforma e salva. Esse é o caminho para a vitória. E é um caminho de transformação, de salvação. Coloque os seus pés nesse caminho, trilhe essa jornada. Os caminhos desta vida são becos sem saída. Eles sempre nos conduzem ao deserto, à insatisfação, à frustração, ao desapontamento. Mas quando nós caminhamos em direção a Jesus Cristo, nós descobrimos a fonte de água viva que sacia a sede do nosso coração. Amém? Deus nos abençoe.